A partir de agora, um resumo de tudo o que aconteceu em território ucraniano. Vamos falar da guerra Rússia e Ucrânia. O impacto econômico causado pela guerra na Ucrânia é sentido por todo o mundo, e sobre esse cenário nós vamos conversar agora com o cientista político Marcos San. William Travassos falando, Marcos. Oi, querido, boa noite. Um prazer estar aqui na Jovem Pan. Boa noite. Ao longo dessa semana, Marcos, nós falamos de uma possível crise global, uma crise alimentar global. Falamos sobre as sanções, da pressão de Putin, justamente tentando usar como moeda de troca esses 20 milhões de toneladas de grãos que estão em território ucraniano e dificultando a saída disso e falando, olha, eu preciso que vocês parem com as sanções contra a Rússia. Na visão do senhor, né, qual é o principal destaque dentro do cenário econômico que se desenrolou ao longo da semana nesse confronto? Pois é, primeiro parabenizar que vocês tragam esse debate permanente, porque se você olhar na mídia geral, parece que a guerra acabou, né? Então, são 3 meses de guerra, né, onde você tem um preço altíssimo, principalmente para a Ucrânia, né, mais de 6 milhões de habitantes que deixaram o país num sofrimento gigantesco, 46 mil civis mortos, né, ou seja, isso para falar diretamente ali, fora os russos também na guerra, é um sofrimento muito grande, humano, incalculável. Do ponto de vista econômico, o que a gente percebe realmente é que essas sanções que o Ocidente aplica à Rússia, se no primeiro momento pareceu que a Rússia achou que a guerra fosse rápida, que derrubaria o governo de Zelensky, depois se reposicionaram, mas me parece que eles se prepararam, né? Não é possível que, na verdade, essa guerra que está acontecendo é o resultado lá, vem de 2014, da anexação da Crimeia. Ou seja, eles tiveram muito tempo para planejar essa guerra e, sobretudo, os impactos econômicos. Então, o mundo está interdependente, é globalizado. O que acontece nos Estados Unidos afeta a Rússia, uma guerra na Rússia com a Ucrânia naturalmente afeta o mundo inteiro. Fala-se de recessão, aumento de inflação, aumento de combustíveis. Mas você falou uma coisa certa, a arma da Rússia são 2 principais aí, né? Tem essa questão do gás, a Europa precisa do gás russo, fundamental, principalmente nos períodos de mais frio, inclusive, né? E a Ucrânia, que é um lugar estratégico, ou seja, ela precisa, a Ucrânia tem uma grande produção de grãos, considerada a cesta de pão da Europa, né? Dos grãos, é comida demais, é milho, trigo, e realmente você pode começar a ter problemas do ponto de vista da alimentação. Me parece que a Rússia, ao recuar um pouco de Kiev, ela tenta redesenhar o mapa, né, da Ucrânia, somente ali no leste, aproveitando ali de Donetsk, Lugansk, que Mariupol já tinha, está conseguindo pegar Mariupol, na verdade, né, e isolando a saída do mar. Então ela tem ali o controle, né, marítimo e uma parte importante da área de minério também da Rússia, da Ucrânia. Então eu acho que a Rússia tem um grande poder de barganha nesse momento, já que ela consegue, o Ocidente não conseguiu frear a continuidade da guerra. Marcos, aproveitando, ouvindo o nosso correspondente, ele fala sobre esse grupo, né, que se forma de cada lado, e os representantes para essa mesa de negociações, né? Representantes russos e ucranianos sentam à mesa, e isso é muito comum nos conflitos. Dessa vez a gente perdeu isso, agora a gente já não ouve mais essa mesa de negociações. Nós não temos mais os mediadores, nós não temos esses representantes dialogando, tratando, buscando uma solução diplomática. Na verdade, nós não temos mais diálogo nesse confronto, né? Sim, na verdade, hoje até parece que o Zelensky deu um sinal de que precisa aceitar, né, a realidade, né, como ele falou. Ou seja, a realidade é que é isso, a Rússia não parou, né, com todas as sanções. E continua vítima, continua a guerra, e a Ucrânia está sendo devastada economicamente, né? Os russos conseguiram fazer aí, de certa forma, um cerco. Primeiramente, vocês lembram, capturaram toda a área nuclear
e até porque a Ucrânia moderna foi feita pela Rússia, pelo Império Russo, né, durante o regime lá de comunista, né? Então eles conheciam exatamente ali tudo, né? O povo russo, na verdade, foi formado na Ucrânia, né? São co-irmãos, né? Então, nesse momento da guerra, eu acho que Zelensky sinaliza. Acho que o Putin, na verdade, ainda quer ganhar também mais posições para uma negociação, na divisão. Provavelmente o país vai ser dividido, né? Essa geopolítica vai mudar. A ONU perdeu a sua capacidade também, ou seja, juntou-se todo mundo à OTAN. Aliás, um dos motivos, acho que um dos cenários aí de resultado da guerra, que não tem bonzinho de um lado e outro da guerra, né? Estados Unidos, que mais vende armas, estava perdendo a liderança. A OTAN era um instrumento quase que obsoleto e ela voltou a existir sob a liderança dos Estados Unidos, que vende muitas armas. Hoje se discute lá a questão da Finlândia, da Suécia, que eram neutros, querendo entrar para a OTAN. Então houve aí um fortalecimento da OTAN desde aí do final da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, também acho importante falar que essa questão também da guerra para o lado da Rússia e esse isolamento que o Ocidente tenta também colocar a Rússia de todas as formas, enaltece a narrativa também de Putin de que todos do mundo são contra a Rússia, a mãe Rússia, né? Então a gente precisa olhar esses dois lados, né? Acho que, de certa forma, os Estados Unidos também jogou para um conflito, insuplando a Ucrânia a entrar na OTAN, e ali foi um momento, um local estratégico demais, né? Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. E, sobretudo, da história da Rússia, né? Então, realmente, se você olhar do lado deles, eles precisavam dar um chega para lá. Ou seja, daqui não se pode passar, porque fica muito perigoso do ponto de vista militar e econômico e do futuro da Rússia. E realmente você falou certo. Nesse momento, a gente não tem hoje mediadores, né? Todos os mediadores que tentaram entrar fracassaram, né? O próprio presidente da França, né, tentou, não conseguiu, né? O Papa sinalizou. Acho que o único país que talvez possa exercer esse papel, que está aguardando aí os desfechos, é a China, né? Pela proximidade que tem com a Rússia, pela força militar que exerce, pelo poder econômico que tem hoje no mundo, né? Talvez eu queira acreditar que a sensatez, porque todo mundo perde com essa guerra, na verdade, né? Economicamente o mundo está todo interdependente, todo mundo perde, recessão ou inflação. Então quero acreditar que inclusive a China possa nos próximos dias e momentos aí, semanas, talvez exercer esse papel aí de mediador, porque a coisa já começa a complicar. Bom, e a Rússia, ela continua a atacar, os ataques russos são frequentes. Inclusive, junto desses ataques, nós temos acusações de genocídio, de crimes de guerra. Nós tivemos agora, em mais um ataque, 10 pessoas morreram e pelo menos 35 ficaram feridas após os ataques com mísseis russos atingirem a região de Dnepropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia. Na manhã desta sexta-feira, o governador regional disse que as equipes de resgate estavam trabalhando nos escombros para procurar possíveis sobreviventes após uma noite e uma manhã inquietas. E, Marcos, as autoridades ucranianas estão pedindo assistência adicional do Oeste, pois a região de Donbás corre o risco de uma repetição potencial dos horrores vistos na cidade de Mariupol nos últimos meses. O presidente Volodymyr Zelensky também pediu forças adicionais em seu discurso noturno desta sexta-feira, já que os separatistas apoiados por Moscou atacaram a região industrial do país dos últimos dias. Para Volodymyr Zelensky, podem deixar as comunidades em cinzas. O senhor consegue definir Zelensky depois de 94 dias de confronto, dessa resistência dele? Isso é positivo para o governo ucraniano, para o povo ucraniano? Olha, eu não acho. Eu acho que o Zelensky, ele até surpreendeu o mundo, né?
comediante que chega ao poder, né, pelo poder da televisão, e vira realmente um líder num momento difícil de guerra, mostrou aí uma coragem, uma determinação, sobretudo baseado no seu povo, né, um povo que nunca conseguiu, ao longo de muitos séculos, a sua independência, sempre esteve tutelado a algum império, e só em 91, após a queda do leste europeu, consegue a sua independência. Então é um Estado, tem um poder grande cultural, de unidade cultural, mas é muito novo do ponto de vista de Estado. Eu acho que eles conseguiram, aí tem esse furor nacionalista, né? O que deu muita potência para poder resistir aos ataques russos. E agora, com a ajuda, colocando gasolina no fogo, né, como os Estados Unidos vem colocando, como a OTAN vem colocando, os países ocidentais da Europa, eu acredito que fica mais difícil também. Só que quem está perdendo com isso é o povo ucraniano, né? Ou seja, o que pode acontecer é o Zelensky ficar no poder com o país destroçado, com a parte mais pobre, inclusive, do país, uma vez que provavelmente será redefinido geograficamente ali o leste com os russos, né? Do ponto de vista humanitário, na verdade, é um dos piores, desde a Segunda Guerra Mundial, conflitos que a gente tem, né? Eu não acredito nesses números, esses números não repercutem, não representam o volume de bombardeios que a gente está vendo, né? Do ponto de vista de civis, não é possível ser só 4 mil, outros falam de 20 mil, a gente nunca sabe, né? Na verdade, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, vira uma guerra de versões, né? Mas eu acho que morreu muito mais pessoas, é uma grande tragédia humana desse século, né? A gente começa esse milênio, na verdade, muito mal, né? Com uma guerra onde a gente achava que o mundo já estava livre da possibilidade até de um conflito do ponto de vista mais global, mas eu quero crer que Zelensky já passa a dar sinais de que é necessário negociar, né? A Rússia avançou, ela tem poderio bélico, né? Tá claro, para poder se impor ali, e os países também não querem entrar numa guerra direta, vai ficar só apenas financiando e mandando equipamentos de guerra para a Ucrânia, e só quem tem a perder hoje é o povo ucraniano, né? Os países os países ocidentais, da Europa, Estados Unidos, não estão morrendo ninguém, né? Morre o povo ucraniano, e eu acredito que realmente eles em algum momento vão ter que sentar na mesa de negociação pela dura realidade imposta pela Rússia. Fabio, o Marcos falou sobre o governo americano. O Joe Biden acusa Vladimir Putin de conduzir uma guerra brutal com o objetivo de eliminar a identidade e a cultura da Ucrânia. Inclusive, até a título de curiosidade, hoje eu estava dando uma olhada no The Jerusalem Post e ele traz a seguinte pesquisa: mais de 85% dos ucranianos dizem que não há nazistas no poder. O governo ucraniano errou quando impediu a saída de homens acima de 18 anos até os seus 60, ou seja, só podia sair de território ucraniano mulheres e crianças. E estimular esse tipo de guerrilha, usando o cidadão comum como voluntário para um exército, para guerrear contra um exército profissional, esse foi um erro, e isso acabou resultando em perdas de vidas e também adiando esse fim da guerra? Acredito que sim. Está aí o resultado, né? Já os números reais vão aparecer de mortos, né? Você querer enfrentar uma potência militar, um exército super bem treinado da Rússia, com pessoal que nunca pegou em arma, está aprendendo a pegar em arma, é jogar as pessoas para morrer. Eu acredito que foi de uma extrema irresponsabilidade, né? Talvez até parte de uma tática, isso é antigo na estratégia de guerra, você lançar um contingente de pessoas na frente para morrer. Não quero crer que seja isso, né? Eu também acredito que o Zelensky contou muito com o apoio do Ocidente. Eu acho que teve muita gente fazendo bravata, né? Faz uma visita no território, aplaude-se no parlamento,
passeatas em capitais da Europa de apoio ao povo ucraniano, mandando alguma alimentação. Mas, gente, numa guerra não é isso, né? Uma guerra que conta não é isso. O que conta é armamento bélico, são homens de combate, é inteligência, é mantimento. E isso efetivamente a gente não viu. Eu acredito também que o Zelensky e o governo dele, eu acho que caíram num conto de fadas, tá? É o que eu acredito, é a minha leitura. E, do ponto de vista de mandar pessoas despreparadas para um conflito com a Rússia, é também, de certa forma, no mínimo irresponsável. Bom, eu queria agradecer o cientista político Marcos San. Marcos, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui no quadro Especial Guerra.